Dedicada a la causa del evangelismo mundial e internacional, así se lee la piedra angular del enorme Angelus Temple de 5,000 asientos de Aimee Semple McPherson cuando se abrieron sus puertas el 1 de enero de 1923. No fue casualidad que la fundadora de la Iglesia Cuadrangular estaba tan enfocada en la Gran Comisión. Como joven granjera, a los 17 años, Aimee se había casado con el atractivo y dedicado Robert Semple y juntos comprometieron sus vidas al servicio misionero en la China, pero no se hizo realidad. Aimee vio su sueño deshecho cuando Robert sufrió y murió de malaria poco después de haber llegado a la China. Aimee regresó a América viuda y madre sola, perdiendo toda esperanza de ministrar el Evangelio. Se casó con Harold McPherson y trató de ajustarse a la vida doméstica, pero le era imposible. Aimee se deshizo de las comodidades del hogar, hizo sus maletas con sus 2 hijos, salió para evangelizar, en una época cuando la mujer ni siquiera tenía derecho de votar y no se oía de mujeres predicadoras. Pero de día y de noche Jesús hablaba a mi alma. Irás ahora, predica, predica, predica la palabra de Dios. A pesar de los obstáculos, Aimee no se rendía. Había respondido a la última llamada. Se trasladó a la floreciente ciudad de Los Ángeles. Llegó con nada más que su automóvil del Evangelio, así ella lo llamaba, $100 y un tamborín. Era 1918. Había solamente 500,000 de habitantes en Los Ángeles cuando llegó Aimee, pero luego de 10 años la ciudad iba a triplicarse. La hermana Aimee, como le llamaban frecuentemente, subió en popularidad y se aumentó la cantidad de personas que ella impactaba para Dios. Cada domingo, más de 16,000 personas se reunían en Angelus Temple para escuchar al evangelista proclamar el Evangelio. Aquel servicio empezó media hora antes del horario acordado, con una banda de 50 instrumentos de plata. Había 2 coros grandes a cada lado y un servicio de cánticos que se le pondría a cualquiera el pelo de punta. Me refiero a que el sonido era impresionante. Y entonces de un lado, la hermana McPherson pasaría por una rampa larga que conducía a la plataforma. Acostumbraba llevar un ramo de rosas, un ramo grande de rosas. Y al pasar a la plataforma yo pensaba, esta es la mujer más hermosa que yo he visto en mi vida. Hasta entonces las líderes femeninas eran muy sencillas y conservadoras en su vestuario y tenían que lucir santas. Y la hermana McPherson estaba ubicada en el oeste del país, en donde habían estrellas de cine y toda clase de gente que se veía muy atractiva, y se dio cuenta que las predicadoras no tenían que presentarse deslucidas, sino podían estar al día, vivir y tener buen peinado, presentarse bien y vestirse a la moda. No tenía ni la voz masculina ni la voz aguda de mujer. Tenía una voz agradable que cautivaba, y cuando empezaba a hablar, hacía inclinar a la gente que decía, esta mujer está diciendo algo importante. Amigos, les diré, es emocionante ser predicadora. ¿Por qué no se convierte cada uno de ustedes? Entreguen sus corazones a Dios. Vengan a ayudarme a convertir al mundo al reino de Jesucristo. La vida comienza en el Evangelio Cuadrangular, con la salvación, el bautismo con el Espíritu Santo, sanidad divina y la segunda venida del Señor. ¿Eres una persona? ¿Has nacido de nuevo? ¿Sabe la gente que eres salvo? Que sepa el mundo que estás del lado del Señor. Si eres soldado del Rey y soldado de la cruz, entonces pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Luego lo que necesitas es el bautismo del Espíritu Santo. No basta solamente nacer de nuevo. Necesitas crecer en Dios. Crecer y ser hombres y mujeres llenos del Espíritu, glorificando a Dios. De lo contrario, serán témpanos de hielo. ¿Ven aquella puerta? ¿Ven lo que hay en la puerta? Es el emblema cuadrangular. La antorcha con su luz ardiente significa el bautismo pentecostal del Espíritu Santo, según Hechos 2:4. Y a todos los miembros de la iglesia, que están fríos, les aconsejo que entren por esa puerta a ver lo que Dios hará por ustedes.
Primero entren por la puerta de la cruz, luego entren por la puerta del fuego. Que el fuego penetre su alma. Una cosa que he descubierto del bautismo del Espíritu Santo es que te hará capaz de vivir o morir o sufrir por Cristo. Oh Dios, danos hombres y mujeres cuyas vidas empiecen en el Evangelio cuadrangular, quienes entren por la puerta de la antorcha santa y sean llenos del fuego del Espíritu Santo. Hechos 2:4, para que entonces estén dispuestos a poner su vida por el Evangelio. Amén. Aimee Semple McPherson usaba todos los medios para hablar a la gente de Jesús. Presentaba musicales elaborados y producía escenas de sermones ilustrados para dramatizar las verdades del Evangelio. Logró ser la primera mujer con licencia de radiodifusión y en poco tiempo los convertidos por radio eran más que los que la escuchaban en persona. Pero Aimee era mucho más que una sobresaliente promotora del Evangelio. Conocía su poder para cambiar aún la más desesperante condición humana. Cada domingo centenares llegaban para recibir oración. Muchos se iban nuevos en cuerpo y corazón. Y yo los vi llegando con muletas y con toda clase de aparatos ortopédicos. Y lo que me impresionó como niña fue un niño pequeño que subió a la plataforma y me acuerdo que la hermana McPherson, abrazando al niño, le dijo: «Mi amor, Jesús quiere que veas». Y entonces oró de manera simple e inmediatamente el niño empezó a gritar: «¡Puedo ver! ¡Puedo ver!». Durante la Gran Depresión, Angeles Temple alimentó a más de 1,5 millones de personas, dándoles ropa y cuidado de emergencia a la gente necesitada de Los Ángeles. De hecho, los programas cuadrangulares de ayuda fueron dignos de más confianza que los de la ciudad. Aimee Semple McPherson fundó la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular con el fin de extender los linderos más allá de la obra que había comenzado en su propia congregación de Angeles Temple. Un día resplandeciente de verano de 1927, el primer misionero cuadrangular zarpó en un barco hacia las Islas Filipinas. Al año siguiente salieron equipos hacia Panamá, China, Checoslovaquia, Bolivia, Sudáfrica, Puerto Rico, Australia, Armenia. De hecho, más de 20 equipos iban a hacer sus entradas para Dios en 14 países en unos pocos meses. Hoy en día las fuerzas globales cuadrangulares cubren más de 100 países con el Evangelio, haciendo retroceder las tinieblas donde quieren que van. Tanto para ellos como para ustedes, las palabras de Aimee Semple McPherson, escritas hace más de 6 décadas, todavía siguen siendo la visión y el llamado de Dios. Aimee escribió en su revista Bridal Call el 1 de enero de 1928: «Usted no tiene que ser orador. Lo que Dios quiere es gente sencilla que llevan las buenas nuevas en sus corazones, quienes estén dispuestas a ir a compartirlo con otros. El amor de ganar almas para Cristo Jesús pone fuego dentro de los huesos. Ganar almas es la cosa más importante en el mundo. Todo lo que tengo está en el altar para Dios, y mientras tenga vida y fuerza, yo entregaré mi ser entero a cumplir con esta gran comisión». Que se diga de nosotros también, que escuchemos el llamamiento a servir a los que de nuestro mundo están sufriendo y muriendo, como una joven granjera llamada Aimee, que se atrevió a decir que sí a la última llamada. A Igreja do Evangelho Quadrangular apresenta Com Orgulho Nós Louvamos. Este filme é dedicado à memória da vida e do ministério de Aimee Semple McPherson, fundadora da Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular. Of the word of the glorious
Eu sou a bandeira da Igreja do Evangelho Quadrangular. E hoje em dia sou hasteada com orgulho no meu país de origem e em inúmeras terras distantes. Minha criadora foi Aimee Semple McPherson, para divulgar ao mundo inteiro a mensagem de nossa crença. Juntos, nós liderávamos as paradas. Eu aparecia na fachada do Templo Ângelus, construído por ela em louvor a Deus. E testemunha silenciosa a seu lado, observando turma após turma de estudantes que acorriam para acompanhar seus ensinamentos. Foi inesquecível aquele dia em que me retirou da fachada do prédio e pediu que eu fosse levada aos 4 cantos do mundo. Ela escreveu versos inspirados nas minhas cores, versos que são cantados pelos que me carregam. Foram muitos os que responderam ao apelo das minhas cores. Hoje em dia eu estou em mais de 700 igrejas nos Estados Unidos e no Canadá. De leste a oeste, de norte a sul, foram estabelecidas nossas fortalezas de fé. Monumentos construídos em concreto e aço, apontando para homens e mulheres a graça salvadora de Jesus Cristo, reunindo-os para a sua honra e glória. Todos os dias eu observo a movimentação dos fiéis que se aproximam de todas as direções. Mas minha maior alegria é quando me levam a terras distantes, para povos que nunca tinham ouvido falar sobre Cristo, nem sobre uma vida eterna. Hoje em dia, estou em 721 lugares diferentes, distribuídos em 27 países estrangeiros. Nossa fundadora costumava dizer, ao redor do mundo com a bandeira quadrangular, e agora já se pode afirmar que o sol nunca se põe para essa bandeira. Minha primeira missão no exterior foi na China, uma terra de pobreza e fome, uma terra de doença e escravidão. Em Hong Kong, onde nos instalamos, tinham-se concentrado quase 2 milhões de refugiados vindos da China comunista. Eles estão por toda parte, morando até nas calçadas. De noite, pode-se ver famílias inteiras dormindo ali, amontoadas e sem sequer um colchão decente. Alguns constroem barracos improvisados para morar. Outros se agrupam nas encostas dos morros, onde vivem em condições quase inacreditáveis. O governo inglês construiu conjuntos habitacionais em grandes prédios. Milhares de pessoas moram em cada um deles. Para uma família de 5, apenas um quarto minúsculo. Aqui nos terraços, os missionários montaram equipamentos de lazer e dão assistência religiosa. Essas crianças nos procuram esperançosas para a orientação espiritual. No entanto, apesar desse esforço no problema habitacional, muitos deixaram a terra firme e moram em milhares de barcos estacionados na Bahia. Hong Kong é a cidade mais densamente povoada no mundo. Muitas pessoas nascem, vivem e morrem sem jamais descer desses barcos.
Este é o túmulo do missionário Robert Semple, que levou Aimé Semple McPherson ao caminho de Cristo. Dedicando-se ao povo chinês, ele contraiu a febre tifoide e deixou esse mundo, mas permaneceu sua obstinação e fé em Cristo como legado à sua jovem esposa. Voltando aos Estados Unidos para se transformar na mais notável evangelizadora de sua geração e fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, ela nunca esqueceu o sentimento dessa missão. Hoje eu estou na fachada de nossa sede na China, uma bela construção de 4 andares financiada por nossos membros da América. Aqui eu tenho uma vista privilegiada das centenas de pessoas que acorrem aos cultos diários e de serviços dominicais. O missionário Edmund Lee e sua esposa sempre consideraram as crianças uma parte importante do seu trabalho. Todos ficam muito atentos aos ensinamentos das histórias da Bíblia e também de outros assuntos. O povo chinês vê com muita seriedade o Evangelho. Sempre quer aprender mais sobre Cristo e seu reino. Não somente comparecendo à escola, mas também partilhando das atividades da igreja, como esse grupo musical tocando para as crianças. Olhando para as fisionomias sérias desses jovens, me vem a certeza de que neles está a esperança de um futuro melhor. Esperança para os milhões de chineses que esperam ainda ser alcançados pelo Evangelho. Os missionários me levaram ao Japão logo depois da destruição atômica de Hiroshima e Nagasaki. Quando a guerra acabou, nós chegamos para contar aos japoneses sobre o príncipe da paz e da paz que ele traz aos corações. Olhávamos e ajudávamos o povo a reconstruir as cidades destruídas. Hoje, Tóquio é a maior cidade do mundo. Por causa dos frequentes terremotos, os prédios limitaram-se a 12 andares e a cidade se espraiou numa grande área. Aqui está situado o Palácio Imperial, construção majestosa que já tem centenas de anos. Aqui viveram os imperadores, que os japoneses veneravam como divindades. Anualmente, os colegiais visitam o palácio e posam para fotografias nesse local reverenciado. O trabalho dos missionários aqui enfrenta grandes dificuldades. As antigas religiões pagãs, shintoísmo e budismo, ainda persistem e seus santuários estão em toda parte. A língua japonesa também apresenta muitos problemas. Mas, apesar dos empecilhos, o reverendo Jack Francis e sua esposa estabeleceram sua igreja e trabalham divulgando a palavra do Senhor e convertendo muitas almas para Cristo. E eu me alegro de ser parte integrante dessa missão no Japão. Já faz alguns anos que eu cheguei nas Filipinas. Meu quartel-general está na bela cidade de Manila. É aqui que o reverendo e senhora Alan Hamilton dirigem muitas obras espalhadas pelas ilhas. Esses prédios são da igreja, a escola bíblica, com 100 estudantes, a escola protestante diurna nessa cidade de 2 milhões de habitantes. Essa propriedade tem uma localização central, num dos melhores pontos da capital. Há sempre grande atividade quando os obreiros chegam e partem. Esse casal nativo, que sai para uma viagem às montanhas, um trabalho junto aos aborígenes das Filipinas, recebe uma oração de despedida ao partir. Esse grupo está sendo despachado para um encontro com os presidiários na penitenciária. O transporte é feito numa caminhonete mandada pelos fiéis dos Estados Unidos. Milhões de pessoas vivem aqui, mas apesar das grandes cidades, há vastas regiões primitivas ainda não alcançadas pela civilização moderna e também não alcançadas pelo Evangelho. Nós temos que levar a mensagem de Cristo a esses povos. E isso pode ser feito com a ajuda de Deus e de vocês.
Foi em 1954 que eu cheguei com Harold Curtison e sua família na Nigéria. Gostei do ar cálido da África Central e observei o rápido progresso que os missionários estão conseguindo. No começo as coisas eram um pouco lentas, enquanto se familiarizavam com essa nova terra. Seu povo, seus costumes estranhos e o seu clima quente e úmido. Nessas condições vivem aqui 33 milhões de pessoas. Pequenos povoados espalhados nas margens dos rios estão esperando para ouvir a palavra de Jesus. Algum dia tenho esperança de ver um barco de missionários trazer a redenção para os milhares que moram nesses lugares. Abaden não é somente a maior cidade da Nigéria, é a maior cidade de nativos da África inteira, com mais de 1 milhão de habitantes. No amanhecer, há uma grande atividade na vila e nos arredores. A névoa matutina ainda envolve a estrada e as mulheres se dirigem ao poço. Os homens levam o gado para as pastagens. Outros carregam pesados fardos para as aldeias vizinhas com produtos que vão ser vendidos nas ruas e no mercado. Comércio de todo tipo é feito aqui. É um lugar fascinante. Muito diferente dos supermercados que vemos em nossa terra. Cada área tem produtos diferentes. Vemos cestos, mantas e capachos de todos os tipos e tamanhos. Sementes, grãos, milho, todo tipo de alimentos. Aqui não há carrinhos de supermercado. Tudo tem que ser levado mesmo na cabeça, seja grande ou pequeno. Em toda parte aqui, há grande atividade ao longo do dia. Mas quando a noite chega, o temor se apossa dos corações, porque a Nigéria, como grande parte da África, é uma terra de muita superstição. A maior parte dos moradores põe amuletos nas portas para espantar os maus espíritos. Existem cerimoniais selvagens e até sacrifício de pessoas que desaparecem aos milhares. Nunca mais se tem notícias delas. Mas um novo dia está chegando à Nigéria, com o despertar desse povo à mensagem do Evangelho. À medida que os missionários vão de vila em vila, distribuindo os folhetos das Escrituras. O governo acolheu a vinda do Evangelho a esse país e, num belo gesto de incentivo, o prefeito da cidade de Lagos fez a doação dessa magnífica área para a construção de uma igreja. Foi com grande interesse que eu acompanhei a construção dessa igreja principal e da escola bíblica anexa. A areia era tirada do fundo do rio por mergulhadores em grandes latas. O barco levava areia para a margem de onde era enviada a construção. É feita a mistura de areia com água e cimento e depois se transforma numa massa compacta. Esses blocos são colocados no lugar e fixados. A igreja e a escola bíblica da África agora começam a tomar forma. As vigas do teto vieram de grandes troncos de madeira de lei trazidos pelo rio e serrados pelos homens, ainda dentro da água. Daqui são arrastados até a serraria e preparados nas dimensões apropriadas. Agora a construção está quase pronta. Essa é a nossa nova escola. No outro lado, a nova igreja recebe os últimos retoques. Logo, ali haverá a mensagem da vida e os cânticos de felizes novos cristãos. Mas mesmo antes da finalização dessas obras, 42 estudantes foram treinados para o ministério. Com essas facilidades, espera-se mais de 100. Com 25 igrejas em operação e aproximadamente 4.000 membros, nossa obra ainda mal começou. E é emocionante o fervor dessas pessoas, tão cheias de entusiasmo, tão gratas pela mensagem, a sentir seu entusiasmo quando pregam o Evangelho. No primeiro dia em que cheguei à África do Sul com o reverendo Frank Ziegler, terra onde nasceu São Luís, estabelecemos-nos no Trenski, entre pessoas exóticas com costumes exóticos, onde os homens viviam para caçar e lutar.
E as mulheres faziam o trabalho duro. As casas eram feitas e a cobertura renovada de tempos em tempos com folhagens da região. Amarradas de certa forma, tornavam-se à prova de chuva. E elas ainda cuidavam das plantações e algumas exigiam cuidados redobrados. A lenha tinha que ser trazida de lugares distantes e os banquetes eram preparados cuidadosamente no melhor estilo africano. Mas de um modo ou outro, as mulheres sempre achavam um tempinho para comentar as últimas fofocas da sociedade, fumando elegantemente aqueles peculiares cachimbos alongados. Mas uma grande mudança começou a ocorrer ali. Milhares de pessoas estavam se convertendo para Cristo e pintavam suas casas de branco como testemunho. Aqui vemos uma vila inteiramente convertida. A família Ziegler trouxe luz elétrica para muitas casas de sua comunidade, instalando um gerador de força. Mas eles também trouxeram uma luz muito mais importante, a luz do Evangelho para aquelas almas. Tem sido emocionante ao longo desses anos ver as pessoas ouvindo as maravilhosas histórias de Jesus e um por um aceitá-lo como seu Salvador. Hoje, eles se transformaram num poderoso exército para o Senhor. Recentemente, eu observei da parede da igreja, enquanto os pastores, que agora já são muitos na região, foram desafiados a batalhar pelo Senhor. É uma experiência inesquecível ser erguida em suas mãos fortes e carregada por eles, a serviço do Senhor. Foi em 1943 que eu, a bandeira quadrangular, cheguei ao México, o país mais próximo de nossa pátria. México, terra em que os jumentos são tão numerosos que toda a população de 25 milhões de habitantes poderia montar neles. Quer dizer, desde que alguns o fizessem em dupla. Essa é a terra do mañana, a terra do amanhã. E para muitos, os velhos métodos de ontem ainda vigoram. Para milhões, o modo de vida é igualmente primitivo, sem luz, sem água corrente, em choupanas consistindo apenas de 4 paredes e um teto cheio de goteiras. Mas nas cidades maiores está havendo uma grande mudança. Monterrey, uma das mais modernas e progressistas cidades mexicanas, é onde começamos nosso trabalho. As ruas centrais até lembram aquelas ao norte da fronteira. O tráfego é quase igualmente ágil, os prédios quase tão modernos, os ônibus quase tão apinhados e as escolas quase tão repletas. Aqui se vêem grandes usinas de aço e indústrias rapidamente alterando o futuro desse país. Frank e Juventina Mancevas, que primeiro trouxeram a bandeira quadrangular ao povo do México, construíram essa bonita igreja, que mais tarde transferiram para seu filho Danny Mancevas e sua esposa. Frank e Juventina agora dirigem todo o trabalho da igreja no México. O trabalho de administrar os 26 locais da igreja no país. Obreiros nativos como